Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos hoje aqui para continuar o nosso curso sobre a história da filosofia no Ocidente. E hoje vamos continuar falando ali do Platão. Essa é a nossa quinta aula sobre o Platão. Hoje nós vamos discutir ali, vamos iniciar, acho que essa vai ser uma aula bem curta provavelmente. Hoje nós vamos iniciar ali algumas relações entre as ideias de Sócrates e Platão. A gente vai tentar entender como que, de certa forma, os pensamentos ali de Sócrates se desenvolvem dentro da obra do Platão. Mas hoje a aula vai ser mais ou menos uma introdução ali, só para a gente tratar justamente dessa perspectiva. A partir da próxima aula a gente vai se aprofundar muito mais ali nos conceitos e ideias de Sócrates que vão aparecer efetivamente dentro do trabalho ali filosófico de Platão. Então estamos ali na nossa 46ª aula, aula de número 46, título da nossa aula de hoje, Sócrates e Platão. Lembrando lá que Sócrates foi mestre de Platão. Então hoje a gente vai tentar entender ali qual que é a relação entre os dois. Hoje a gente vai ver um pouco assim de forma superficial ali o que tem ali de Sócrates dentro do Platão. Mas na próxima aula nós vamos nos aprofundar bastante nesse tema, nessa temática aí, tá bom? Então assim, eu estou trabalhando aqui a história da filosofia, como vocês já sabem, seguindo duas obras, a obra da história da filosofia do Nicolas Banhanho e a obra da história da filosofia do Giovanni Reale. E o Nicolas Banhanho traz aqui uma ideia de que Platão teria sido fiel, de certa forma, ali aos ensinamentos do Sócrates. Então, por mais ali que Platão tenha tido ali 4, digamos assim, períodos da sua literatura, da sua escrita, Por exemplo, Platão ali escreve desde novinho até a morte dele, ele morreu com 81 anos, se eu não me engano. Por mais ali que, então, as obras de Platão tenham 4 períodos, que é o período socrático, o período da juventude, depois tem um período de transição, onde Platão ali, de certa forma, vai deixar um pouquinho de lado esse método socrático, vai começar a partir, assim, para suas próprias ideias, digamos assim, para sua própria doutrina filosófica, digamos. Tem um terceiro período, que é o período da maturidade, onde a gente já tem um Platão ali desenvolvendo ali a sua doutrina, suas ideias, e por último, que é um período lá da velhice, que é o último período de Platão ali, onde ele trabalha as obras aí de conteúdo um pouco mais denso, assim, que ele faz, de certa forma, uma releitura aí de certos conceitos que ele trabalhou durante a vida dele, tá bom? Então, o Nicolas Banhanho vai trazer a ideia de que Platão seguiu fielmente, de certa forma, ali os ensinos de Sócrates, tá? Então, a fidelidade ao ensino e à pessoa de Sócrates é o caráter dominante de toda a atividade filosófica de Platão. Então, isso aqui é uma coisa, assim, bem complicada de afirmar, tá? Porque provavelmente vai ter muita gente que vai assistir o vídeo e vai falar assim, não, a obra de Platão ali rompe, com as ideias do Sócrates. Depois a gente tem um Platão ali que não tem nada a ver com o Sócrates. E daí vem o Nicolas Banhanho e traz aqui que não, Toda atividade filosófica de Platão tem a ver com o ensinamento de Sócrates, tá? Então isso aqui é uma coisa assim que pode ser discutida, obviamente. Dentro da filosofia, discutindo ali racionalmente, nós podemos apresentar ideias, argumentos, teses, antíteses, etc. Tá? Então eu vou partir desse princípio aqui do Nicolas Banhanho. Tá? O Platão manteve-se fiel à doutrina e ao pensamento de Sócrates. E é a partir disso que nós vamos trabalhar esse pensamento aí de Platão. Então, as doutrinas fundamentais do platonismo não têm relação direta com o ensino de Sócrates. Mas espera aí, Acabei de falar que, de certa forma, ali Platão é fiel aos ensinamentos de Sócrates, e agora eu estou falando que a doutrina fundamental de Platão não tem a ver, não tem uma relação direta com o ensino de Sócrates. Como assim? O que isso quer dizer? Porque, na verdade, Platão ele vai desenvolver temas ali que não aparecem no Sócrates, mas, de certa forma, são temas assim que eles ajudam a entender a figura de quem foi o Sócrates, tá? Então são temáticas assim que vão, de certa forma, além daquilo que Sócrates propôs, mas são fundamentos, ideias aí que o Platão usa e, de certa forma, ajuda a compreender melhor quem foi o Sócrates, tá? Então, o esforço constante de Platão é o de captar o significado vital da obra e da pessoa de Sócrates. Então, foi o que eu acabei de trazer aqui para vocês, tá? Essa ideia. Então, o pensamento de Platão, ele segue ali uma constante, digamos assim, tá? E com o passar do tempo, Platão ele vai amadurecendo, ele vai envelhecendo e ele vai tratando de temas ali que, de certa forma, parece que não tem relação com aquele ensino do Sócrates, Mas a gente não pode esquecer, como a gente já comentou nas aulas anteriores, o Platão ele
vai utilizar ali Sócrates como personagem principal, ali, digamos assim, da maioria dos seus diálogos, tá? Justamente partindo daquele método socrático, daquele método da filosofia como investigação de si e dos outros, tá? Coisa que o Platão faz muito bem. O Platão, como eu já havia falado também, ele inaugura assim, o diálogo dentro da história da literatura, né? E principalmente o diálogo socrático. Vão ter outros autores que vão tentar fazer, só que eles não conseguem fazer assim de forma excepcional como Platão o fez, tá bom? Então é essa ideia, né? Platão vai desenvolvendo suas ideias, seu pensamento, e essas ideias ajudam a compreender a figura e o pensamento do Sócrates. Essas ideias jogam luz assim para quem teria sido o Sócrates, tá? Então, o Platão ele vai além do patrimônio doutrinal do ensino socrático, tá? Então, Platão vai além daquilo que Sócrates ensinou. Platão ele traz coisas novas, ideias novas, e são ideias assim que de certa forma permeiam ali praticamente todas as áreas da filosofia. Lembrando que a gente está no terceiro período, que é o período ontológico, ou o período da grande síntese. Então, o que o Platão vai trazer aqui unifica uma série de áreas de pensamento, tá? A gente não pode esquecer que o primeiro período lá da filosofia foi o período cosmológico. Os filósofos daquele período, os pré-socráticos, estavam tentando entender a origem do mundo, a origem do cosmos, como que se ordena, como que se formam todas as coisas. Depois a gente tem o segundo período, que é o período antropológico, que daí vai ter os sofistas, vai ter os Sócrates, vai ter aqueles socráticos ali menores, ou as escolas socráticas, né? Os cínicos, os cirenaicos, os megáricos, etc, tá? E, de certa forma, ali, o período humanista ou antropológico vai tratar do homem, o período cosmológico vai tratar do mundo, da física, da química, da biologia, etc, tá? Mas ali, com Platão, com esse período da grande síntese, Platão consegue abordar todos esses temas, o homem, a física, a biologia, a química, a religião, a arte, justamente com a sua filosofia, com o seu pensamento. Platão e Aristóteles fazem uma síntese de todas essas áreas que eram separadas, agora passam a se unir graças ao pensamento de Platão. Então, por isso que Platão, de certa forma, vai além de Sócrates, tá? Sócrates ali se concentrou na questão da psicologia, da alma humana como essência do homem, e Platão também trata disso, mas vai além e trata também daquilo que os pré-socráticos estavam procurando, que é a estrutura do real e da realidade. Tá? Então a fidelidade, né, essa fidelidade do Platão, ela se manifesta na tentativa sempre renovadora de aprofundar uma figura de homem que personifica a filosofia como pesquisa, tá? Muitas pessoas consideram Sócrates o símbolo da filosofia, e é justamente por esse motivo, por essa razão, né? O Sócrates é aquele autor, aquele filósofo, né, que ele não deixa nenhum diálogo escrito, não escreve livro, não escreve obra, porque ele acredita que a filosofia é ali, é o confronto, é o olho no olho, é você confrontando ali a si mesmo e confrontando os outros. Filosofia é o exame de si e o exame dos outros também. E Platão, de certa forma, ele vai seguir fiel tentando, né, justamente tratar desse homem. Quem que foi esse Sócrates, tá? Então, por mais que Sócrates, obviamente, não seja digamos assim, o tema das pesquisas de Platão, o que Platão vai trazer ali com as suas pesquisas, as suas ideias, vai jogar luz naquilo que é Sócrates. Quem foi Sócrates? Quando a gente entende a doutrina de Platão, quando a gente vê a doutrina de Platão, a gente consegue perceber um Sócrates assim muito mais ampliado. Você fala assim, agora eu entendo as ideias do Sócrates, né? Que nem, por exemplo, quando a gente trata da questão da maiêutica, já falei desse problema lá para vocês, está nas aulas sobre Sócrates. Que o Sócrates ele vai falar que os homens estão grávidos de ideias, tá? Os homens têm ideias na cabeça deles e eles não sabem como parir essa ideia. O papel do Sócrates é parir ideias, tá? Só que a grande questão é quem coloca essas ideias na cabeça dos homens, tá? Então Platão vai resolver esses problemas ali deixados pelo Sócrates, tá? Então com o passar do tempo eu vou explicando melhor ali para vocês quais são as respostas de Platão, tá? Então, assim, né, tem, digamos assim, o Nicolau Banhan, que defende que o Platão foi fiel ao ensinamento de Sócrates, mas existem outros comentadores que vão dizer que não, né, vão trazer outras perspectivas, tá? Eles vão dizer o seguinte, ó, inicialmente fiel a Sócrates nos diálogos da sua juventude, Platão teria se afastado progressivamente para formular a sua doutrina fundamental. Então, muitos comentadores ali vão dizer que Platão é fiel ao Sócrates na juventude, mas depois que passa ali da juventude, da transição, maturidade, é como se Platão deixasse Sócrates ali e tratasse da sua doutrina fundamental, que é o mundo das ideias, né? Ou a doutrina das
ideias, tá? E daí, né, a gente tem a seguinte ideia, né? E por fim, até a si mesmo teria sido infiel, né? Ou seja, Platão teria sido infiel com ele mesmo, criticando e negando a sua doutrina das ideias, tá? Então muitos comentadores fazem essa leitura, né? O Nicolas Banhanho considera que essa leitura é muito rasa, tá? Porque é como se Platão se afastasse de Sócrates ali no início e depois se Platão se afastasse dele mesmo ali quando ele vai tratar nos últimos diálogos ali de outras questões em relação à doutrina das ideias. E o Nicolas Banhanho não concorda com isso. Para o Nicolas Banhanho, Platão é fiel ao ensino de Sócrates do início ao fim, tá bom? Platão, então, teria sido fiel tanto na doutrina das ideias como nos ensinamentos de Sócrates. Então, se a gente lê os diálogos de Platão lá, os 34 diálogos, mais a apologia, mais as cartas, a gente vai perceber ali que o Platão, de certa forma, mantém-se fiel ao pensamento e ao espírito socrático, tá? Toda pesquisa platônica se pode definir como interpretação da personalidade filosófica de Sócrates, tá? Escrevi com errado ali, mas não é com, é como, tá? Toda pesquisa platônica se pode definir como interpretação da personalidade filosófica de Sócrates. Isso também é discutível. Então a Banhanho traz essa ideia. Filosofia do Platão, ela é uma definição daquilo que é o Sócrates. Procura trazer, de certa forma, aquilo que é o Sócrates, tá? E isso é bem questionável. Será que é isso realmente que Platão queria? Fica esse questionamento. É claro, para vocês conseguirem responder ele, vocês têm que ler as obras do Platão, ler os comentadores, tá? E mesmo assim, às vezes é difícil, né, de dizer que a Banhanho está errada nessa interpretação, nessa análise dele, porque, de certa forma, a gente encontra de Sócrates sempre ali nos diálogos de Platão, e a gente percebe, de certa forma, ali o jeito de lidar ali socrático, que Platão representa também, dentro de alguns diálogos, dentro de algumas temáticas, tá? E uma coisa que a gente vê que é interessante, tá, em relação aos diálogos de Platão, o Platão não faz intervir Sócrates como interlocutor principal nos diálogos que se afastam muito do esquema doutrinal socrático. Então, assim, né? Então a gente sabe que o Sócrates é o personagem dos diálogos de Platão. Só que quando o Platão vai tratar de alguns diálogos ali que não tem muita relação assim com aquilo que Sócrates defendia, o Sócrates ali não se torna o personagem principal e outra pessoa assume de certa forma ali o papel de Sócrates, tá? Ou que debatem problemas que não haviam suscitado o interesse do mestre, tá? Então Platão vai trazer essa ideia aí, né? Que quando você tem diálogos de Platão ali, que de certa forma você vê que aquele tema não tem muito a ver com Sócrates, o Sócrates não aparece como personagem principal, mas ele aparece como interlocutor, ele que vai conversando, vai desenvolvendo, mas geralmente é outra pessoa ali que vai tomar o rumo da conversa, tá? E a gente percebe isso lá no Parmênides, no Sofista, no Político e no Timeu, tá? O Parmênides, por exemplo, como eu já havia falado para vocês, né, é um diálogo assim bem difícil, assim bem denso do Platão, e a gente percebe ali que todo momento ali é o Parmênides, né, Parmênides bem velho, né, e ele que está ali de certa forma questionando, ele colocando Sócrates contra a parede. É até engraçado, porque geralmente é o Sócrates que coloca as pessoas contra a parede, mas no Parmênides não, no diálogo Parmênides é o Parmênides que vai colocar o Sócrates contra a parede, ele fazendo uma série de perguntas que o próprio Sócrates ali muitas vezes entra numa aporia, digamos assim, ele não consegue resolver, tá? Mas é bem interessante isso ali que o Platão faz, tá bom? Então é isso, certo? Nossa aula de hoje foi uma pequena introdução às ideias, ao pensamento da relação ali entre o Sócrates e o Platão. A gente vai continuar na próxima aula, a gente vai se aprofundar mais nessa questão. Platão teria sido fiel realmente ao ensino de Sócrates? O objetivo de Platão era o de entender o Sócrates, né? Era o de mostrar ali, através da sua filosofia, quem foi esse Sócrates. Será que esse foi o objetivo de Platão? Então é isso que nós vamos debater ali nas próximas aulas. Próxima aula vai ser bem longuinha, né, pelo que eu estava vendo ali, pelo conteúdo que tem, e a gente vai se aprofundar bastante aí nessa questão, tá? Então é isso, pessoal, terminamos aí nossa aula sobre Platão, continuamos na próxima aula, tá? Então um grande abraço a todos, nos vemos no próximo encontro.